Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada. Acabando o ano aqui, a gente está começando a esbanjar convidados. A gente tem dois convidados aqui na redação da Tribuna de Minas. Nós temos o Pedro Capete, estagiário. Por que convidaram o estagiário? Enfim, para vir aqui conversar. Porque teve de manhã, hoje pela manhã, entrevistando Zico Galinho de Quintino. Vai falar pra gente o que ele bateu esse papo lá. E temos também Ricardo Miranda. Seja bem-vindo, Ricardinho. Ricardo, jornalista, já trabalhou aqui na Tribuna de Minas, assessor da Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora, cruzeirense, como dá para poder ver pelo fardamento aqui, ele tirou o escudo hoje, e futuro prefeito de Rio Espera. E comigo também, Leonardo Costa. A gente vai trocar essa ideia aqui com essa rapaziada que veio agora especular sobre o mercado do futebol e falar sobre o assunto que está em voga, que foi a selvageria, a barbárie que a gente viu na final da Copa Sul-Americana. Né, Pedro teve falando com o Zico hoje. O Zico está muito enfesado com aquilo lá, não tá? O Zico falou hoje, esteve para visitar as instalações do seu centro de treinamento e também para acompanhar as finais da Copa Zico, que tem seu encerramento hoje. Ele conversou com a imprensa, disse que está bem chateado, disse que a responsabilidade é do clube mandante, fez críticas bem pesadas à administração do Flamengo e comparou também o confronto entre Flamengo e Independente com Fenerbahçe e Galatasaray, que é um dos clássicos mais ferozes do mundo, e disse que lá são 50 mil do Galatasaray, 2.500 do Fenerbahçe e 8 mil policiais. Então, fazendo essa comparação de 600 policiais para cá, então o Zico ficou bem chateado. Ele disse que não concorda com isso, disse que isso afasta o torcedor do estádio, e ele tem completa razão. O que a gente viu nas imagens ontem do Fantástico são uma selvageria, e é impressionante. Não dá para chamar aquilo de torcedor, não dá mesmo, Léo. Ricardo, a gente discute, eu acho que é indiscutível que o clube tem que colaborar com as forças de segurança públicas nesse policiamento, nessa segurança e tal. Mas tem parcelas de diferença de responsabilidade aí, na sua opinião? Como é que você acha que isso funciona? Eu acho que sim, cara. Eu acho primeiro que o histórico do Rio recente de segurança pública é complicado. Eu acho que a polícia lá, ela está sendo muito exigida, tem poucos recursos e é muito criminalizada a própria polícia, tem muita a questão de milícias mas as imagens que a gente vê pela TV, e quem esteve presente relata isso, o que acontece muito é você vê o policial acuado, o tempo todo a polícia esteve acuado. E aí eu acho que aí vai no que o Zico falou, a polícia só fica acuado quando o contingente policial não dá segurança para você fazer um bom trabalho, para você agir. Mas eu acho que tem um outro ingrediente, que é um ingrediente social, que não tinha só o Flamengo. Eu acho que todo mundo, quando a gente vai no Mineirão ver jogo, é muito caro hoje futebol no Brasil. Com a renovação dos estádios, um pouquinho antes da Copa, quando começou a pensar em estádios, já tinha aumentado muito. Eu acho que... E aí ficou muito caro, e você começa a afastar um torcedor que não tem muita oportunidade na vida, que o futebol, aquela questão do geralzão, da geralzona, né, e tal, que era meio folclórica, e aquele cara ali tem poucas oportunidades na vida, tem poucos recursos financeiros, mas ele tinha acesso e fazia daquilo um espetáculo. E ele hoje, ele tá, até o local próprio dele nos estádios desapareceu. Isso é um sintoma, claro, nós não te queremos aqui, e aumentou muitos preços, ficou um negócio. Então eu acho que isso é um caldeirão, vai juntando uma série de fatores e aquela coisa vem e explode. E se você vê o que diz o dirigente do Flamengo, que a solução que eles veem a curto prazo é de repente o Flamengo parar de ir no Maracanã. É uma coisa inconcebível. Aí eu lembro que de repente você teve Flamengo e Corinthians jogando em Brasília e o pau quebrou entre as torcidas dentro do estádio, né? Não na arquibancada, mas dentro das dependências do estádio, na área de restaurantes. Flamengo e Palmeiras. Teve quebra em Palmeiras. Flamengo e Corinthians, o pau quebrou no Maracanã. Flamengo e Corinthians, o pau quebrou no Maracanã. Flamengo e Palmeiras teve a confusão nas arquibancadas em Brasília. Não sei se foram a que eu estou me referindo, não foram nas arquibancadas, mas na parte interna do estádio, no circuito de restaurantes e bares e tal. Enfim, o Flamengo está jogando fora, né, do Rio de Janeiro, a muitos quilômetros, 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, e houve confusão. É um absurdo você tirar o time da sua casa? Eu acho um absurdo tirar o time da sua casa. Se resolvesse, ok. Se resolvesse, ok. Resolve? Não resolve.
Não resolve. Esses caras viajam e quebram Brasília, esses caras viajam e quebram no Pernambuco, eles quebram em Manaus, eles quebram em qualquer lugar. Mas até que ponto a responsabilidade tem que ser só da polícia? Eu sempre me pergunto nesse ponto, porque 600 policiais, tá certo, poucos policiais, se a gente comparar com o que o Zico trouxe, 8 mil policiais lá na Turquia, é uma diferença gritante. Então eu sempre fico pensando comigo mesmo, como assim só depende da polícia a segurança? Eu acho que o clube também tem que contratar segurança privada para passar esse conforto, essa tranquilidade para o torcedor. O torcedor paga caro para ir no estádio. O Ricardo trouxe, então é 300, 400 reais para você assistir o jogo, talvez atrás dos gols, que é o pior local do estádio, pelo menos na final da Sul-Americana era esse o preço. Então o clube tem que investir também em segurança privada. Eu acho que a polícia, a gente vive numa sociedade insegura, a polícia tem muita coisa para se preocupar, além do futebol, que são essa crise social que o país vive. Então eu acho que o clube também tem que investir nessa segurança privada. Não é só os stewards, aqueles funcionários que ficam de laranja, verde-limão ou amarelo bem chamativo. Seguranças mesmo que tragam a tranquilidade para o torcedor. Eu frequento o Maracanã e nas últimas vezes foi ruim, porque a gente via essa insegurança. Eu relatei a vários amigos. Isso um dia vai dar problema, porque o Flamengo não estava colocando um contingente de pessoal no estádio para passar a segurança, e isso em jogos menores. Eu não sei se do lado de fora é permitido, né? Acho que do lado de fora, não sei se pode colocar a segurança particular. Acho que Sim, tem que ser pode. A polícia. Sim, show no pode, entorno, mas acho que mais distante. Assim, acho que a responsabilidade é da prefeitura, do estado, né? No caso do estado, né? A polícia é militar. Eu acho que tem que colocar um pouquinho mais de contingente, sim. Eu acho que isso faz parte, né, cara? Eu acho que e falta um pouco de educação também, né? Uma coisa um pouco cultural, né? Uma coisa um pouco do torcedor, que o torcedor tem que ir para gritar, para bater no outro, para brigar, entendeu? Isso já caiu um pouquinho, e cai aquele outro preconceito também, que será uma coisa mais popular, porque se o ingresso está caro, esse pessoal está indo no estádio e continua acontecendo, então acho que é uma coisa geral de educação, entendeu? Não é uma coisa assim localizada ou de um nicho específico ou de um público específico. Eu acho que falta um pouquinho de educação para o torcedor. Eu tenho muito medo desse discurso de você colocar a responsabilidade praticamente toda em cima do clube, de qualquer clube, e você desobrigar o Estado da segurança. Então eu gosto de lembrar sempre de um exemplo que nós três aqui, o Pedro não, mas a gente conviveu na nossa infância no noticiário no domingo à noite, as notícias de violência no futebol da Inglaterra. A gente ouvia falar hooligan, a gente tremia de medo. A gente falava, os caras são assassinos, eles batem, eles matam. Faziam isso na Inglaterra. E hoje na Inglaterra não tem distância da primeira cadeira para o gramado, são 3 metros de distância. E não tem alambrado. E os caras assistem dali. Por quê? Ali não foi só clube trabalhando. Ali teve uma política pública de detecção e de punição de gente que ia para estádio para quebrar, para marcar briga. Pô, nesse caso do Flamengo, detectou a coisa foi agendada antes, né? Isso, já antes, as redes Facebook. sociais estavam sendo combinadas pelo Facebook, quer dizer, não tem serviço de inteligência. A gente tem no Rio de Janeiro um grupamento especial de policiamento de estádios, só está lá para isso, serve para isso, né? E não consegue. Eu acho que sim, os clubes têm que colaborar em diversas formas, inclusive pensando em logística. Igual o Atlético Paranaense hoje, assim. O Atlético Paranaense, dentro de todos os torcedores que entram no estádio, né, já são detectados, isso do Atlético Paranaense. Mas eu acho que da porta do estádio para fora, eu também sou um pouco dessa opinião, acho que tem que ter uma coisa mais conjunta. E você vê essa confusão do Flamengo, isso tudo que aconteceu, você viu alguém sendo preso, alguém culpado, determinou alguém. Eu acho que essas mesmas pessoas que causaram a confusão, o próximo jogo do Flamengo eles vão ter liberdade de ir lá e assistir o jogo. É o sentimento da impunidade. Eu acho que tem essa questão mesmo dos hooligans, como você trouxe, Del. Mas eu acho que o fator do cara que estava acostumado a ir no estádio e agora ele está fora, eu acho que isso foi represado por muito tempo e acabou estourando agora. Se a gente for buscar em 2009, quando o Flamengo e Grêmio disputavam a última rodada do Brasileiro para ver se o Flamengo seria campeão, a gente viu imagens não tão assustadoras quanto essas, mas eram imagens assim de gente avançando o portão, querendo entrar no antigo Maracanã, que tinham ingressos mais baratos, mas que naquela oportunidade o ingresso, por estar mais caro, por ser um jogo decisivo que poderia dar um título nacional para o Flamengo, as pessoas queriam entrar e
E então, eu acho que tem muito isso. Esse rancor ficou represado durante muito tempo no torcedor e no momento de decisão, o torcedor ele quer ir. Não só o torcedor que está há muito tempo fora do estádio, mas o mesmo torcedor que foi nas quartas, que foi nas oitavas, que foi na primeira fase e que agora não conseguiu comprar ingresso a R$400. É esse cara que vai na porta do estádio e fala, eu fui a todos os jogos, por que eu não vou nesse? Qual que é o risco que eu vou correr? A impunidade, aí entra a impunidade. Não vai acontecer nada comigo. Eu vou me juntar com aquele povo todo, se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou, vou embora pra casa se esnubar aquilo lá de fora. E então, acima dos 400 ainda tem a mensalidade do sócio torcedor, porque hoje pra você entrar em jogo desse, só se você for sócio torcedor, né? Mas eu acho que os clubes estão fazendo, a questão do sócio torcedor, de você aumentar o ingresso, é uma coisa eu acho que tinha que ter cotas. Eu acho que a política de minha entrada no país ela é terrível, ela é maldosa. Mas na Copa do Mundo isso funcionou bem. Você tinha ingresso de R$30, exatamente. Você tinha ingresso de R$800. Mas eram eventos mais a longo prazo. Eu acho que os clubes têm que, por exemplo, é interessante para o seu time, seja Flamengo, seja Vasco, seja Cruzeiro, seja Botafogo, Atlético, é interessante que tenha gente querendo ir no estádio, querendo ver, isso é muito bacana, mas não vai entrar todo mundo. Então, assim, os clubes começam com uma política diferente, de ter concentrações. Eu lembro que o Cruzeiro faz isso em Belo Horizonte, se não me falha a memória, o Atlético também, em determinados jogos, paralelo ao Mineirão, na Savassi tem telões, tem bares, tem coisa, então vai selecionando tipos de público. Tem o público que quer vibrar e vai ter um espaço próprio. Eu acho que os clubes também têm que começar a trabalhar isso, porque não vai dar. Por questões de segurança, teve um jogo do Cruzeiro com o Vila em 97, se me fala a memória, teve 140 mil dentro do Mineirão, numa final Cruzeiro e Vila Nova. É impossível. Em termos de segurança é uma insanidade. O público existe. O público existe. Então mas os clubes vão ter que começar. Eu acho só uma maldade terrível você aplicar a lei do mercado numa paixão nacional. Então quem tem grana vai ver e quem não tem não vai. Eu acho que é até maldade. Eu acho que tem formas de você ver. Na Copa, você lembrou bem, foi muito bem feito, e os clubes vão ter que começar isso. Agora, só uma última questão para a gente não confundir. Eu acho que tem briga de torcida, que todo mundo tem, organizada, elas têm nome, tem CPF, tem CNPJ, e é fácil de coisa. E eu acho que tem esse episódio específico do Maracanã, do Flamengo, eu não me lembro outro time que aconteceu isso. Que nego não foi pra brigar, foi pra invadir, entrar, sentar lá, ver o jogo, vibrar e beleza. Não tinha uma briga. Então, são dois movimentos. Eu acho que foi uma coisa até meio inusitada, mas como hoje tem monitoramento, tem um apelo muito grande de rede social, era pra a polícia, a inteligência descobrir. Mas são movimentos diferentes, eu acho que tem que usar táticas diferentes. Mas eu acho que o Flamengo, pra ele, tem que repensar muito, porque é um patrimônio dele. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Então você tem um patrimônio de tema e você tem que saber lidar com o seu patrimônio. E o Estado tem que saber lidar. Eu falava antes, na nossa conversa, antes de começar, a questão lá no Mineirão tem um arco grande antes de entrar no Mineirão, que coube a reforma. Então tem uma triagem antes. Eu vi pelas imagens na TV que alguns torcedores do Flamengo, eles vêm correndo na rua e já invadem de uma vez. Não tenho, até para a polícia, por questões de táticas de segurança, eu acho mais complicado. Não que não exista. Você não tem aquela borda que o Mineirão tem, mas você pode fechar a rua. E lá atrás você faz uma triagem para você entrar na rua. Parece que no Independência eles fazem isso em jogos do Atlético Mineiro. Eles fecham ruas no entorno e para você passar ali porque aí fica mais fácil, você vai criando barreiras. Mas nesse caso do Maracanã, acho que teve até uma triagem mal feita, que o pessoal estava entrando com cartão de sócio torcedor. É o cartãozinho de crédito, mas sem o ingresso, entendeu? Entendi. Então houve uma falha também aí na triagem, no caso, né? Mas o Flamengo tem. Eu acho que é o principal interessado, não porque é uma responsabilidade dele, mas é o patrimônio dele. E é bom, porra. E nunca resolver a situação vai ser jogar na ilha. Exato. Nossa! Vamos levar o jogo pra ilha. Vai jogar Libertadores na ilha? Não é esse o caminho. Não, e como você justifica o Maracanã? Você tem o Maracanã e você tem um time de maior torcida no Brasil. E esse time não vai jogar no estádio que é o estádio do estado dele. Que é o próximo passo, né? Tá louco. O Flamengo está sujeito agora a uma punição esportiva, Sim. Uma sanção por parte da Conmebol e pode não jogar. Libertadores, eu não sei se a CBF vai se intrometer nisso ou não, se pode haver alguma punição para o estadual, por exemplo.
mas para o campeonato que valia aquele jogo, que era um campeonato organizado pela Conmebol, o Flamengo pode sofrer uma sanção pesada com isso aí. E aí eu gostaria de perguntar aos senhores sobre o que vocês pensam sobre essas punições na esfera esportiva, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, esse ano, que prejudicou muito o Vasco. O Vasco poderia ter tido uma campanha mais fácil, não tivesse ficado sem São Januário durante tanto tempo. Eu sempre fico pensando na questão do plano de organização. Não sei se a penalidade esportiva é a melhor solução. A gente já viu várias penalidades esportivas acontecerem e os fatos se repetirem. Porque os culpados não são punidos. Os culpados não são punidos. Então eu acho que uma das punições tem que haver um rigor maior com relação ao plano de segurança do estádio. Eu acho que tragédias como essas servem para alertar tanto a população quanto as autoridades públicas que é necessário ter um rigor maior com relação ao plano de segurança. A questão do acidente da Chapecoense, que já faz um ano, as autoridades ficaram mais responsáveis com relação ao plano de voo. A gente viu que o avião da Lamia não tinha combustível, o avião caiu infelizmente, matou 70 jogadores da Chapecoense, colegas nossos jornalistas, pessoal que estava trabalhando, e o plano de voo estava mal feito. Então são essas pequenas coisas que eu acho que ajudam a evitar possíveis tragédias como essa que aconteceu. Eu acho que tem que punir, mas eu acho que tem que punir as pessoas certas. Não sei se há mais uma punição no campo desportivo é a melhor saída para que o problema seja solucionado. A punição daquele que manda o objeto em campo, ela está funcionando, né? Você vê que isso parou, ou então o próprio torcedor quase não acontece mais, você tem jogador, o torcedor do próprio time que pega o cara, você não fez isso aqui, entrega o cara e leva ele e tal. Quer dizer, quando você pune, a coisa funciona. Esse é um caso Mas clássico. eu acho a punição, ela tem que se dar, no caso do objeto, eu acho que funciona porque é muito prático que o outro torcedor vai ficar indignado, o torcedor que gosta mesmo do time. É um que está arremessando, agora 300 correndo para entrar. Mas eu acho o seguinte, cara, e a punição é muito grande você também. tem que dar o torcedor, o torcedor do time, o que vai no estádio ou não, ele precisa de entender a punição. Não é assim, eu vou ficar 20 jogos, 10 jogos sem jogar no meu estádio, eu vou jogar no outro. Ele acha aquilo não é uma coisa muito mensurável, embora no final das contas você vê. Eu acho que tinha que ter uma alternativa. Falando assim, olha, o Vasco vai tomar um gancho de 10 jogos porque a gente pediu isso aqui dele. Você, torcedor, olha, nós estamos tirando 10 manos de campo porque o Vasco não tem isso. Ele precisa fazer isso tudo e ele se recusa a fazer. É por conta de... Porque aí o torcedor fica sabendo o que é. Porque ele fala assim, nós jogamos, vamos tomar 10 ganchos, aí depois vai pra lá. Aquilo passa a ser como se não tivesse uma alternativa a não ser tomar os 10 jogos de gancho. Então fala assim, você está tomando porque você não fez isso. Se você fizer isso, porque você condena uma prática passada que não se compromete em nada para frente. Então, por exemplo, aquelas cenas do Vasco com o Atlético Paranaense no Paraná, as cenas chocam ainda, é muito forte, etc. e tal. Mas na condenação tinha que dizer, olha, vocês vão tomar esse gancho. E esse gancho ele vai se repetir várias e várias vezes enquanto vocês não fizerem isso. Aí você toma um gancho, aí você faz uma limpeza, faz um negócio, não vai resolver. Futuramente nós estamos passíveis disso acontecer de novo. Então tem que dar qual que é a alternativa ao gancho? Eu acho que a justiça esportiva tinha que ser prática. Fala assim, igual o Flamengo. Olha, Flamengo, para você jogar no Maracanã, você vai ter que fechar o círculo, igual fizeram na Copa. Um raio de 2 km antes vai estar fechado, ninguém entra com carro, ninguém vem, depois vai ter um raio de 1 km, vai ter isso. Se você fizer isso tudo, você vai tomar um gancho X. Se você não fizer, vai... Aí o torcedor, a população do modo geral, ele começa a perceber que tem alternativa, que não seja simplesmente tomar o gancho. Aí você toma um gancho. E que a saída, só rapidinho, Del, que a saída não é a torcida única. Que o que a gente está discutindo, isso é uma bobagem, o que a gente está discutindo aqui hoje é um caso que aconteceu com uma única torcida. Então, isso é uma bobagem. porque vai ter muita gente que pensa, não, a saída, tem gente que acredita que a saída é torcida única nos estádios, e essa é a prova que não. O período mais triste da história do futebol mineiro foi quando a gente tinha Cruzeiro ou o Atlético jogando com torcida única, os clássicos aqui. Nosso tempo está estourado, o Barba Landim está quase arrancando a minha cabeça. Isso aqui é conversa para render muito assunto, mas a gente espera que não tenha que falar muito disso. No ano que vem a gente possa falar mais de futebol. Ricardinho, muito obrigado pela presença, está sempre convidado para poder voltar quando quiser.
mandar os seus amigos lá, tá aqui também. Pedrão, valeu. Léo, semana que vem a gente está de volta para poder falar de mais esporte, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. Até lá.